Olha, foi reaberto hoje o posto de atendimento aos usuários do transporte público no centro da cidade de Ribeirão Preto, onde nessa semana nós tivemos aquela imagem triste, né, de um policial militar aposentado que foi morto naquela tentativa de assalto, bem em frente ao filho ali. O PM Darier Tremura, 63 anos, que fazia a recolha do dinheiro, acabou perdendo a vida depois de ser baleado. E nessa atitude, cada vez que eu vejo, eu fico mais convencido da crueldade e da covardia que esses caras fizeram aí, atiraram por todos os lados, né? O filho dele também foi atingido pelos disparos, segue internado no hospital. Deixa eu voltar a falar com a nossa repórter Ludmila Osório, porque você tem duas informações que você adiantou aqui, Lud. Primeiro, porque mudaram o sistema ali de segurança. E segundo, porque divulgaram novas imagens de um outro ângulo, inclusive, né? Você já consegue saber aí como é que está o andamento da polícia nesse caso? Olha só, Pagliana, a gente vai começar falando desse procedimento de segurança à medida que foi modificada ali no local. A gente registrou hoje à tarde o momento que 2 seguranças retiravam o dinheiro do posto de atendimento aos usuários do transporte público na rua Tibiriçá, no centro de Ribeirão Preto. A gente vai perceber ali que eles adotaram um procedimento diferente. Você vai ver que eles pararam 2 motos na rua Tibiriçá. Um dos seguranças entrou e o outro ficou do lado de fora, de uma forma que ele conseguisse visualizar qualquer ameaça dos 2 lados da rua, diferente de quando aconteceu o crime na segunda-feira. O posto de atendimento foi reaberto hoje e a gente tem imagens novas de câmeras de segurança que mostram exatamente o início de como tudo começou, e essa nova imagem, esse novo ângulo, reforça a tese da polícia de que os criminosos se organizaram, prepararam, esperaram o momento certo para agir. A gente vê aí que o Rafael sai ali do posto de atendimento, só que o sargento Tremura, o sargento aposentado, estava na moto. E aí, quando o Rafael Bernardes Faria, o filho do sargento Tremura, sai, o criminoso, que veste uma roupa verde, já aproxima do sargento pelas costas com uma arma na mão. Ele anuncia o roubo. O Rafael acaba reagindo, aponta a arma e nesse momento esse assaltante dispara um tiro fatal no sargento Tremura, o sargento aposentado. Ele cai e ainda o criminoso ainda pega a arma, mesmo com segurança caído, o sargento Tremura caído, ele pega a arma dele e corre. E aí, nesse momento, um outro assaltante aparece do lado oposto, atirando contra o Rafael, e mesmo caído, o Rafael conseguiu atingir esse assaltante armado. Tem um outro criminoso que nessa imagem aparece de uma forma melhor, ele está do outro lado da rua, ou seja, um criminoso vem em direção ao sargento aposentado, o outro veio pelas costas do filho dele, o Rafael Bernardes Faria, e um terceiro criminoso estava do outro lado da rua. Como explicou a polícia, foi uma ação profissional, um assalto profissional. Esses criminosos certamente estavam monitorando a forma que esses seguranças agiam ali durante a recolha do dinheiro, o transporte do dinheiro e a escolta no local. Então, eles já estavam monitorando os passos ali dos seguranças e esperaram ali o momento certo para agir. Outras imagens foram divulgadas pela polícia logo após o crime e estão sendo analisadas pela investigação. A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG-DEIC de Ribeirão Preto, está com esse caso e, inclusive, a informação que a polícia foi hoje tentar informações com um único homem preso. Esse homem, o Pagliani, ele não está, segundo a polícia, diretamente envolvido no assalto. Ele não estava ali naquele momento na cena do crime, não aparece nas imagens das câmeras de segurança. Ele foi detido no dia do assalto, um pouco mais tarde, já durante a tarde. A polícia recebeu uma informação que uma pessoa conseguiu ouvir esse homem dizendo para um outro homem que teria participado da morte de um policial em Ribeirão Preto. Os policiais foram imediatamente para o local, ouviram esse homem, ele passou uma outra informação, entrou em contradição, foi trazido aqui para a delegacia e aqui disse que teria recebido uma quantia em dinheiro para passar informações para a polícia, ligar no telefone 190, passar algumas informações, mas tudo isso ainda está sendo investigado. Qual seria a participação dele nesse caso e se de fato ele tem envolvimento neste crime. A gente continua acompanhando o trabalho da polícia, as investigações. O Pagliani, a gente reforça aqui
que a polícia conta com a ajuda da população, porque um dos criminosos, esse que acabou baleado e chegou a trocar de camiseta, ele foge de moto, na garupa de uma moto, sem capacete. Ele estava de camiseta branca, atira contra o Rafael e sai correndo da cena do crime. Ele teria trocado de roupa e a imagem registrou exatamente o momento que esse homem corre. E é uma imagem boa, segundo a polícia, uma imagem que mostra ali exatamente o rosto desse criminoso. Então a polícia espera denúncias, que a população ajude o trabalho da polícia, ajude na investigação e denuncie. A denúncia é de forma anônima, com muito sigilo pela polícia, tratada com muito sigilo pela polícia, e quem tiver informação, se viu alguma pessoa ferida, se conhece, se reconhece, pode denunciar, porque a polícia está tentando identificar e localizar todos os criminosos envolvidos nesse crime. A gente vem acompanhando o caso desde o início, acompanhou o velório do corpo do sargento Darie Tremura, que tinha 63 anos, o sepultamento marcado com muita tristeza. A esposa dele, a gente mostrou aqui no Cidade Alerta, desabafou sobre o caso, disse da revolta, do que aconteceu ali na cena do crime. O filho, o Rafael Bernardes Faria, foi levado de ambulância até o velório, se despediu do pai ali em cima da maca, dentro da sala do velório, e ele permanece internado no hospital particular. Passou por uma cirurgia, está com 2 balas alojadas no corpo e a equipe médica ainda avalia uma segunda cirurgia que pode acontecer. Por enquanto ele segue internado e aí vai depender de uma avaliação aí da equipe médica para saber se essa cirurgia deve acontecer para a retirada do projétil que está alojado no corpo dele. Aliás, 2 projéteis alojados. Então a gente continua acompanhando o trabalho da polícia. Daqui a pouco a gente vai ver uma reportagem completa mostrando esse procedimento que foi modificado. Esses seguranças adotaram um novo procedimento, já que aconteceu o crime durante a recolha do dinheiro, e a gente também conversou com usuários do transporte público que precisam usar o posto de atendimento. E essa não é a primeira vez que esses postos são alvos de criminosos. E quem precisa usar está com muito medo, viu, Pagliani? Pois é uma questão, a Lúcia já explicou tudo, mas só para a gente finalizar esse caso, nós vamos contar os dias aqui para ver a prisão desses caras. Porque seja o que for, é policial, tá, é aposentado, mas mesmo que ele não fosse um policial, eu acho que a injustiça que aconteceu com um trabalhador, pouco importa se é um policial aposentado ou se é uma pessoa que tinha uma vida comum, né? O que eu estou querendo dizer é da importância de um trabalhador ser alvejado da maneira como alvejou. Isso eu acho que é inadmissível. Seja qual for, se ele é policial, se ele é ex-policial, seja a profissão dele. Eu acho que nós temos que cobrar justiça, temos que cobrar a polícia para prender, e nós vamos ter que atualizar isso para vocês aqui. Os caras estão escondidos, certamente, não sei se estão em Ribeirão Preto, na região, se mudaram de estado, mas nós vamos continuar divulgando. Você que está vendo a gente pelas redes sociais, esse conteúdo está indo pelas redes sociais da nossa Record Interior, divulgue, compartilhe, quanto mais pessoas souberem, melhor, para a gente fazer uma denúncia importante para a polícia chegar até esses caras. Inadmissível esse tipo de coisa contra um trabalhador, né? Vamos voltar a falar sobre essa reabertura do posto de atendimento de usuários do transporte público no centro de Ribeirão Preto, onde nessa semana um policial militar aposentado foi morto em frente a esse local durante uma tentativa de assalto. A nossa equipe no local esteve lá, né, hoje à tarde, inclusive, foi adotado um novo procedimento de escolta. A imagem registrada 3 dias depois do crime mostra um esquema diferente para a retirada do dinheiro do posto de atendimento aos usuários do transporte público no centro da cidade. 2 seguranças modificaram o procedimento de escolta durante o trabalho. No primeiro dia de funcionamento da unidade desde o assalto, quem depende do transporte público estava preocupado. Isso que é o susto. Às vezes do susto vem o trauma. Isso que é o pior. Um novo ângulo divulgado agora mostra a ação criminosa desde o início. O vídeo confirma a tese da polícia de que o grupo de criminosos já estava organizado e só esperando o momento certo para agir. No primeiro segundo da gravação, o segurança Rafael Bernardes Faria, de 36 anos, que usa uma camiseta branca e capacete, sai do posto. Em menos de 5 segundos, o assaltante vestido de verde surge na tela e rende o sargento aposentado Darie Alves Tremura, de 63 anos.
Não demora para outro atirador aparecer. Com o tiroteio, quem está perto deixa o lugar às pressas. As imagens revelam também que o segundo ladrão fica a poucos metros de Rafael. O crime foi flagrado por várias câmeras de segurança. O sargento aposentado e o filho faziam a recolha e escolta de valores para uma unidade de recarga de cartões do transporte público. Tremura aguarda o filho já em cima da motocicleta. Ele usa o capacete enquanto Rafael caminha em direção a outra moto estacionada. Nesse momento, o homem armado, usando o uniforme de coletor de lixo, ameaça o PM aposentado. O filho reage, saca uma arma e dispara contra o criminoso, que revida. Rafael é atingido e cai. O ladrão, vestido de gari, também atira contra Tremura. Do lado oposto, surge um outro homem armado. Ele também dispara, mas é baleado por Rafael, que permanece deitado. O bandido foge, se desequilibra alguns metros à frente, levanta e aqui aparece correndo com a arma na mão. Tremura morreu ao dar entrada no hospital. Rafael foi levado em estado grave para uma unidade hospitalar particular. Os criminosos não conseguiram roubar o malote, mas fugiram levando a arma do sargento. Durante a tentativa do assalto, ocorreu a reação dos disparos e esse malote com valores permaneceu com uma das vítimas. E eles levaram o quê? Então, a arma de fogo de uma das partes, que seria um dos policiais que estavam fazendo ali a custódia, um policial militar reformado, essa arma foi levada. No dia seguinte à morte de Tremura, a polícia anunciou a prisão de um suspeito de 20 anos. O modo como a polícia chegou até ele foi descrito no boletim de ocorrência. De acordo com o BO, policiais militares receberam uma denúncia anônima. Um homem que estava em um ponto de ônibus viu 2 indivíduos que passaram de motocicleta pelo local. O denunciante escutou que eles falavam sobre terem participado da morte de um policial, que estariam a caminho de Serrana e que ficariam numa estação ferroviária abandonada. Os PMs foram até o lugar mencionado e abordaram a dupla. O piloto disse que fez a corrida porque é motorista de aplicativo. O garupa, quando foi questionado, entrou em algumas contradições. Ele alegou que recebeu uma proposta de uma pessoa desconhecida para campanar um local, mas recusou. Também disse que tinha emprestado o telefone a essa pessoa para uma ligação e depois confirmou que foi contratado para realizar uma chamada para 190 e que ganharia R$3.000, mas que não chegou a receber o valor. O suspeito foi detido e teve a prisão convertida em preventiva. Mais detalhes sobre a participação dele no assassinato não foram divulgados. A Polícia Civil investiga também se os criminosos envolvidos na morte do sargento são os mesmos que roubaram um posto de combustível em outro bairro no início do mês. Um dos bandidos veste uma roupa semelhante à usada pelo ladrão que rendeu Tremura. Os autores dessa ação fugiram levando dinheiro. Em dezembro de 2019, o policial aposentado foi vítima de uma ação criminosa semelhante à que tirou a vida dele. Na época, Tremura fazia a segurança de um outro posto de atendimento aos usuários do transporte público, também no centro. Os bandidos estavam em motocicletas e estacionaram nas proximidades da unidade. O alvo do grupo, formado por 4 homens armados, também era o malote. 2 deles entraram na empresa enquanto os seguranças já estavam do lado de fora e se preparavam para levar o dinheiro. O sargento aposentado notou a movimentação e disparou contra os criminosos que estavam do lado oposto da rua. Um deles foi atingido. Ladrões e seguranças trocaram pelo menos 10 tiros. Na ocasião, o sargento aposentado explicou a dinâmica do assalto à nossa equipe de reportagem. Eu caminhei para lá olhando para eles, esse aqui começou a gritar, perdeu, perdeu. A hora que o de lá viu que eu puxei a arma, foi deita, foi buscar, deita. Aí ele já de lá já atirou, e atirei de lá e o daqui também atirou. Usuários do transporte coletivo que precisam dos postos de recarga com frequência pedem mais segurança nas unidades. A gente que trabalha, a gente está sempre vendo aqui, então dá muito medo da insegurança. Deveria ter mais policiais aqui, sabe, para estar monitorando isso. Eu acho que assim, todo mundo fala por segurança, né? E é o que todo mundo entende, né? Ah, precisa ter mais polícia, mais polícia. É assim, no mundo que a gente está vivendo hoje, gente, eu concordo que tem que ter mais policiais, mas mais do que policiais nas ruas, a gente precisa ter uma justiça que mantenha o bandido preso.
porque eu tenho certeza absoluta, desses 6 suspeitos que participaram desse caso, se você for puxar a ficha criminal dos caras, isso daí não é ladrãozinho de galinha, coisa nenhuma. Esses caras já se armaram. E vai saber se são todos de Ribeirão Preto. Às vezes é uma quadrilha que age na região aí. Então assim, vamos esperar para ver? A hora que a polícia pegar, não esquece disso não. Vamos ver a ficha criminal deles aqui. Vocês vão ver só. Tudo profissional, gente.